Você que o Senhor te use, em nome de Jesus. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer à irmã Thelma, ao pastor Jeremias, por me permitir entrar na igreja de vocês, hoje de maneira tão diferente, não é, Thelma? Mas a maneira que a gente conseguiu fazer com que a palavra de Deus ela não se cale. Né? A gente tem visto hoje em dia esses lockdowns, essas coisas todas que estão acontecendo e estão querendo calar a gente, calar os crentes, nos proibir de irmos para a igreja, mas Deus fez homens sábios ao ponto de que a tecnologia ela avançasse e que a gente não se distancie um do outro, mesmo quando todo mundo diz que a gente tem que se distanciar, né? A tecnologia ela está aí para nos juntar e para nos unir. E eu gostaria muito de agradecer esse convite, me senti assim muito privilegiada de poder estar entrando na igreja de vocês, na casa de tantas mulheres, né? E principalmente hoje, no dia, um dia tão famoso, mais do que nunca, né? Onde as mulheres hoje em dia brigam tanto pelos poderes e pelos direitos delas, o Dia Internacional da Mulher. O dia em que nós, mulheres da igreja, temos que ter a consciência do nosso verdadeiro papel. Né? Qual é o verdadeiro papel da mulher? Hoje eu acordei e eu sempre acordo, pego o meu celular e dou bom dia a todo mundo no Instagram e falo. E a primeira coisa que eu abri o Instagram assim, comecei a ler um monte de mensagens das pessoas falando sobre o Dia Internacional da Mulher. E isso me deixou assim muito reflexiva, muito, muito, muito. Eu me lembro que antigamente, acho que uns 7, 8 anos atrás, a gente via assim, o Feliz Dia da Mulher, e aí o povo sempre dava uma colher de pau para a mulher, mostrava foto de mulher na cozinha, e aquilo era uma ofensa. Hoje é capaz do homem ser assim, né, assassinado pelas mulheres se ele der alguma coisa ligada à casa no Dia Internacional da Mulher. Né? E eu não entendo essa guerra, esse problema que as pessoas têm tanto. Mas teve uma mensagem, eu até falei no Instagram, que me deixou assim muito pensativa, né? Do que eu li lá nesse post, que era Feliz Dia da Mulher. Eu até anotei aqui, né? Você pode ser o que você quiser. E eu fiquei assim, meu Deus, eu posso ser o que eu quiser de verdade? Será que eu não tenho que ser o que Deus quer que eu seja para mim? E aí a gente vê o feminismo puro por trás dessa mensagem de que você, mulher, pode ser o que você quiser. Tiveram seguidoras que vieram conversar comigo e disseram, Lili, é porque você tem a opção de ser mãe, ser mulher, cuidar da sua casa, mas tem gente que não tem essa opção. Tem gente que não quer casar, tem gente que casa, mas que não quer ficar em casa, que deixa os filhos em casa e se doa muito mais para o trabalho. E eu fiquei assim pensando, gente, e qual é a função da mulher no lar, a função da mulher da família? Qual o papel que Deus quer para a gente num dia como hoje, como todos os outros dias da nossa vida, né? Qual é a missão da mulher? As pessoas inverteram completamente o papel, a sociedade inverteu completamente a nossa função e a gente tem que parar no dia de hoje e pensar, né? O que é que a gente tem que querer ser? Né? A gente tem que querer ser aquilo que Deus quer que a gente seja. A Bíblia fala o tempo todo, em vários trechos, de grandes mulheres sábias, virtuosas, né? Mas que estavam em todo o tempo sendo submissas à vontade de Deus, sendo submissas aos seus maridos, submissas ao tio, quando era para ser ao tio, né? O caso da nossa rainha Esther. E aí eu fico pensando, por que essa guerra? Por que esse problema? É tão mais fácil, é tão mais gostoso o nosso papel de mulher, o papel de ser feminina, né? Feminilidade, né? O lado feminino da mulher. E aí eu fiquei assim, saí mudando minha palestra todinha de hoje, já tinha feito essa palestra, saí mudando todinha, porque assim, eu sei que hoje todo mundo foi muito bombardeado. Quem abriu o Instagram, quem abriu o Facebook, foi muito bombardeado sobre o Dia Internacional da Mulher. E isso me deixou assim muito incomodada. Eu digo, Deus vai falar através de mim pelo que ele está me incomodando aqui nesse momento, eu tenho certeza. Né? E eu queria que a gente entendesse, em primeiro lugar,
é que Deus ele não faz nenhuma separação do papel do homem, assim, ele não faz diferença de pessoas, asepsia de pessoas, né? Em Gálatas 3:28, se você quiser abrir aí. Será que eu estou falando muito rápido? Eu falo muito rápido, então eu fico, às vezes, com medo de estar falando muito rápido e vocês não estarem me acompanhando. Mas, bora lá. Em Gálatas 3:28, é um versículo que eu gosto muito, porque é muito claro que ele fala para a gente, né? Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, ou seja, não há nem homem nem mulher, tá? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, esse versículo para mim, ele está me dizendo que não há diferença, não há grego, não há judeu, não há homem e não há mulher. Todos nós somos um em Cristo. Então, ele começa dizendo que não existe, ele não ama mais o homem do que ele ama a mulher, né? Existe papéis e funções diferentes. Quando Deus criou Eva, ele disse que Eva ia ser a auxiliadora de Adão, né? Ele não pegou Eva e colocou com o cargo que sobrava. Ele não fez isso, né? Na Bíblia, Deus fala que ele é o auxiliador de Israel. Então, ele deu para Eva um cargo de honra. Olha que coisa, eu falei inclusive isso no Instagram hoje de manhã. Olha que coisa mais linda. Ele colocou para a mulher um papel que ele mesmo disse que ele é. Né? É muito assim, eu fico pensando, meu Deus, que prazer que a gente tem em ser mulheres auxiliadoras, ao mesmo tempo protegidas, né? Nós não estamos lá na frente, nós estamos aqui na retaguarda, orientando os nossos maridos, orientando as pessoas a que nós devemos ser submissas, né? Mas tudo em amor. Né? Ao mesmo tempo que nós somos submissas em amor, a quem nós somos submissas, né, nos trata como Cristo amou a igreja. Então, não é condicional, mas existe uma troca ao mesmo tempo, né? É o que eu costumo dizer. Não é condicional eu ser submissa ao meu marido se ele não me ama como Cristo amou a igreja. Mas ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, mesmo que eu não seja submissa a ele. Mas eu devo ser submissa ao meu marido, né? E aí ele disse exatamente isso. O cargo de Eva era um cargo realmente de honra. Deus nos deu uma posição de honra. Ele nos deu várias posições de honra. Uma outra posição, assim, que eu acho que é a coisa mais deliciosa como mulher, é ser mãe. Né? Ele nos deu a maternidade, o prazer de gerar um filho. Em Salmos 127:3, ele diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, é um outro grande presente que Deus nos deu, o prazer de poder gerar filhos. Né? O homem não sente o que a gente sente, do primeiro chute na barriga, de carregar o bebê no nosso colo. O homem não tem esse prazer de dar de mamar. As madrugadas longas e cansativas e cheias de amor, com aquela troca que a gente tem com o bebezinho. Eu vivo isso hoje no meu dia a dia, né? Novamente. Eu estou com meu segundo filhinho. Luca está com 9 meses e ainda hoje ele acorda muito de madrugada. E eu levanto, assim, muitas vezes cansada, mas quando eu pego ele, que eu vejo aquele olhinho, assim, olhando para mim quando a gente tá dando de mamar, assim, é incrível. É uma coisa que só a gente consegue ter com o nosso bebê, e a gente sente isso, né? E isso não quer me dizer que eu sou mais especial que o meu marido, porque eu tenho essa ligação e conexão hoje com meu filhinho. Isso é um papel que Deus me deu. Né? Como meu marido tem outros papéis, como o homem tem outros papéis, outras funções que são muito gostosas e muito prazerosas, nós temos as nossas funções, que são muito gostosas e muito prazerosas. Claro que tem umas que são bem cansativas, como para os homens também tem as funções que são bem cansativas. Faz parte, não é? Na Bíblia, a gente consegue ver várias e várias mulheres que Deus fala delas na Bíblia, né? A gente vê a história da rainha, eu sou apaixonada pela rainha Esther, eu amo o livro de Esther, e a gente consegue ver a história dela, a história da submissão dela ao tio, a história
como Deus, assim, levou a vida de Esté. Tem uma outra mulher que a Bíblia fala e que as pessoas hoje em dia falam um pouco, que é Lídia. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, ou seja, ela era uma mulher que tinha muitas condições financeiras, mas que ela usou essa condição dela de vender púrpura e ter contato com tantas pessoas para propagar o evangelho. E aí eu fico, será que na função que a gente faz, a gente tem conseguido propagar a palavra de Deus? Por onde a gente tem andado? Nos grupos de mães da escola, quando a gente vai buscar o filho das meninas, a gente está lá na fila do colégio, será que a gente arranja uma oportunidadezinha para a gente falar de Deus? Se a gente trabalha num banco, será que a gente fala de Deus para os nossos clientes? Ou em loja? Por onde a gente passa? Se a gente é médica, será que a gente fala da fé que as pessoas têm que ter na cura através do nosso Senhor e Salvador? Então, assim, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para a gente estar fazendo o que Deus quer que a gente faça, né? Que é obedecer a Ele e estar no ID, por todo mundo, falando a palavra de Deus com o amor que a gente tem que ter a palavra de Deus. Eu uso o meu Instagram da maneira mais sutil e direta, ao mesmo tempo, para falar de Deus. As pessoas que começam a seguir Lili Arcoverde no Instagram, elas sabem que eu sou filha de Deus, serva de Deus, esposa de Carlos, mãe de Carlinhos e de Luca, dona de casa com amor e blogueira, que é a minha profissão. Mas, em primeiro lugar, está o meu serviço a Deus linkado com a minha família, porque a minha família é o meu primeiro ministério. Isso não quer dizer, gente, que a gente não possa sair para trabalhar, se a gente realmente precisa sair para trabalhar. Isso quer dizer de que a gente tem que colocar Deus acima de tudo, por onde quer que a gente vá passar. Então, se eu saio para trabalhar, eu, Lili, saio para trabalhar. Eu faço as minhas filmagens, eu vou em lojas, eu me conecto com muitas pessoas, mas eu não deixo de tentar refletir a luz de Cristo e falar da palavra dele, porque é isso que ele quer que a gente faça, né? É isso que ele me quer como mulher fazendo. Ele quer que a gente haja assim, e não que eu seja o que eu quiser ser, que o mundo diz que eu tenho que ser, né? Porque o mundo, ele realmente jaz no maligno, o mundo realmente vai de encontro a tudo que a gente acredita, e quando a gente pensa assim no Dia Internacional da Mulher, o que mais vem à memória da gente é essa guerra que existe de homens e mulheres por poderes. Porque o feminismo, ele veio com tudo para tirar a mulher de dentro do lar dela, como esposa, mãe, dona de casa. O feminismo, ele fala que fazer isso é perder tempo, né? Então, o que a gente tem que fazer num dia como hoje, no Dia Internacional da Mulher, é mostrar para o mundo que nós temos que ser o que Deus quer que a gente seja de verdade, né? Que é sermos mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres que refletem a Cristo por onde quer que a gente passar, né? É pegar, assim, a oportunidade e falar de Deus. É quando a gente for pagar a gasolina que a gente está colocando no carro, é dizer muito obrigada, moço, Deus abençoe, que o senhor tenha um dia iluminado. E assim, e falar realmente de Deus para eles. E eles ficam chocados. Por onde eu passo, eu tento. Meu marido às vezes vira para mim e faz, quanta simpatia! Eu digo, isso, eu tenho que refletir Cristo, eu tenho que refletir o amor de Cristo. O amor de Cristo é isso, é por onde a gente passar. É a gente sorrir, a gente quer sorrir com os olhos hoje em dia, porque as máscaras não nos deixam mais sorrir, né? Mas é com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, é refletir a Cristo em todo o tempo. É isso que Deus quer que a gente seja na vida da gente. É esse bom humor, mesmo que a gente esteja triste, mas não é falsidade. É o bom humor de saber que todos os problemas da gente, eles estão na mão de Deus. E de que Deus vai resolver tudo que a gente tem de problema, né? A gente tem um problema que não tem mais problema. A gente joga para Deus, o Senhor está nas suas mãos, resolve. Vou ficar feliz porque eu sei que o melhor vai ser resolvido da maneira que o Senhor quiser para mim. Né? É confiar, é entregar, é dar realmente a nossa vida
para Cristo e deixar que Ele vá gerindo, né, a nossa vida. Então, a Bíblia, voltando, a Bíblia fala de várias mulheres, né? Fala de Esté, fala de Lídia. A Bíblia também fala que quando Jesus ressuscitou, quem foram as primeiras pessoas que souberam da ressurreição de Cristo? As mulheres. Né? Então, nós temos grandes papéis na Bíblia. Deus, Jesus, ele usou as mulheres no passado, né? E ele nos usa no dia de hoje. Ele quer nos usar no dia de hoje. Nós temos que permitir que ele nos use no dia de hoje. E ele vai continuar usando as mulheres no futuro. Né? Sempre nós vamos estar envolvidas, porque Deus nos fez para que a gente fosse usada por ele, né? De fato. Né? Não é só, eu vim ao mundo para ser submissa e ser capaz do meu marido, que é o que o povo fala em relação à submissão. Não é isso. Submissão não é subserviência, submissão é servir em amor, é auxiliar. É tão mais complexo do que as pessoas, e tão mais prazeroso, e tão mais gostoso do que as pessoas acham que é, porque não estudam, porque o feminismo veio na cabeça das mulheres hoje e colocaram na cabeça delas de que é ruim, de que é obedecer, e esquecem que os nossos maridos nos amam a ponto de entregar a vida deles por a gente, como Cristo se entregou por causa da igreja. Mas é porque, infelizmente, muitas são casadas com maridos que não são capazes de se entregarem, de darem a própria vida por elas, como Cristo amou a igreja. Aí realmente é muito difícil. É muito difícil levar a vida desse jeito, né? Como o mundo realmente age. Mas nós que estamos dentro da igreja, a gente vive realmente uma bolha, que as pessoas dizem, uma bolha cheia de bênçãos, né? Nós realmente somos muito abençoadas. Então, a gente pode ver que a Bíblia, ela nos dá um grande papel, né? O papel de ser mulher é um papel realmente de honra. É uma bênção para mim ser mulher. Eu acordei hoje, aí li esses posts todos e fui orar e agradecer a Deus. Senhor, obrigada por ter me feito mulher. Como é bom ser mulher. Como é bom cuidar do meu marido. Como é prazeroso ter os meus filhos, administrá-los, educá-los mesmo com toda dificuldade, mas sempre buscando estar debaixo do teu temor e do teu amor. Como é bom ser feminina, né? Como é bom buscar a delicadeza que o Senhor fez para que a gente seja, né? Porque Deus nos fez mulheres para sermos femininas, e aí a gente fica assim, feminilidade, feminina, mas o que é? O que é tudo isso, né? E aí a gente vai para o dicionário. Eu fui para o dicionário porque eu queria dar realmente o conceito correto do que é ser feminina para vocês. Teve várias características, tiveram várias respostas que eu saí pegando em vários dicionários, Wikipédia, Google, e assim, muitos deles, muitas respostas muito feministas, inclusive, do que é ser feminina, tá? Mas, na verdade, ser feminina é ser delicada, elegante, né? Ser discreta, ser auxiliadora. Vejam só, quando a gente para pensar assim, uma pessoa feminina, a gente não imagina aquela pessoa exagerada, aquela pessoa que não é discreta, aquela pessoa que fala alto, que gargalha alto. Isso não quer dizer que uma pessoa feminina seja uma pessoa triste porque ela é uma pessoa discreta. Mas ser feminina é uma pessoa realmente leve, meiga. São essas características que nós, mulheres, devemos buscar para a gente, né? Para que a gente realmente tenha isso como uma grande característica que as pessoas reconheçam a gente. Que é realmente essa bênção, né? Que é a bênção de sermos mulheres. E aí eu paro assim para pensar, qual a nossa função, qual o nosso papel, além de tudo isso, como mulher? O que a gente pode fazer? Né? Nós podemos ser Déboras, aquelas mulheres que oram pelos filhos. Nós podemos ser amigas que oram umas pelas outras,
amigas que choram uma com as outras, que verdadeiramente se alegram com a alegria das outras mulheres, porque a gente sabe, né, que existe muita inveja no mundo. E o mundo muitas vezes quer invadir nosso coração e muitas vezes a gente não se alegra de fato com a alegria e com a bênção do outro. Então, que Deus trabalhe nosso coração para que a gente chore com a dor do outro e que a gente se alegre de fato com a alegria e a bênção da nossa amiga. A gente pode orar, a gente pode... Eu anotei aqui várias coisinhas que a gente pode fazer. Nós não precisamos estar, como mulheres, tentando brigar pelo direito de sermos mulheres, porque nós já somos mulheres. Né? Porque as mulheres brigam, porque elas querem um papel e uma função que não é dela, que não pertencem a ela, sabe? Uma briga que, na verdade, a mulher briga e não é o homem que briga de volta. O feminismo, ele briga com ele mesmo, é uma loucura. E aí, ao invés de a gente querer estar brigando para atingir uma função que não é nossa, a gente só tem que querer ser o que Deus designou para a gente ser. Né? E quando a gente entende o nosso papel como mulher, a gente leva a vida com uma outra leveza e sem o peso que os homens têm que carregar nas costas, porque esse peso das costas não nos pertence. A gente também tem que ter um cuidado muito grande com a história de sermos auxiliadoras e sermos submissas. Isso eu queria falar assim, que eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas confundem a submissão e confundem a sermos auxiliadoras com um papel de uma mulher passiva, um papel de uma mulher preguiçosa. Eu não vou fazer porque é o marido que tem que fazer. Eu não vou fazer isso porque... Não, nós não somos preguiçosas, né? Lembra que a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, ela acordava cedo, ela trabalhava, ela negociava, ela cuidava da casa, ela cuidava do marido, ela cuidava da roupa de todo mundo. Então, se tinha uma característica que ela não tinha, era ser preguiçosa. E tem muita mulher aí que deixa de trabalhar e diz que vai cuidar de marido, vai cuidar de filho, mas na verdade é tudo por preguiça e fica em casa. A casa fica aquela zona, aquela bagunça. Os meninos, ela não acompanha realmente os filhos para educar. A gente tem que ter o ânimo de acordar cedo, orar em primeiro lugar, ensinar para os nossos filhos que o pão espiritual é muito mais importante do que o pão do corpo. Então a gente tem que orar pelos nossos filhos e orarmos com os nossos filhos antes deles irem para a escola, para eles entenderem a importância de primeiro o pão espiritual e depois o pão da carne. É muito importante isso. A gente também tem que ter o cuidado de não nos tornarmos mulheres sem iniciativa. E isso acaba se tornando, quando a gente fica preguiçosa, passiva, sem nenhum tipo de iniciativa, realmente uma atitude pecaminosa. Porque não foi esse papel que Deus nos designou. Não é isso que Ele quer para a gente, de sermos pessoas sem atitude, eu sou uma mulher submissa, não faço nada. Não, né? Nós, como mulheres submissas, também temos o poder de orientar aos nossos maridos a tomarem cada decisão da nossa casa. O que não quer dizer que somos nós que vamos bater o martelo. Quer dizer que somos nós que vamos abrir os olhos dos nossos maridos para coisas que eles não estejam enxergando, que nós estamos enxergando. Mas, se eles decidirem diferente do que a gente decidiu, temos que ter a sabedoria e a maturidade de aceitar. Porque isso sim é sermos submissas, né? Mas, sabendo que aquela decisão, diferente da que nós queríamos de fato, né, foi uma decisão tomada em amor para o nosso marido. E não apenas para mostrar que ele é quem manda. Não, porque ele sempre vai tomar atitudes, né, que é por zelo, por carinho, por cuidado pela família dele. Né, porque ele é capaz de se entregar como Cristo amou a igreja. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela, essa sabedoria de aceitar uma decisão, muitas vezes,
diferente do que a gente queria que se fosse tomada. Mas falamos, orientamos, abrimos os olhos e tivemos a maturidade para aceitar a decisão do nosso marido, que está sendo usado por Deus. É isso que a gente tem que ter, né? Gruden, um autor, diz o seguinte: submissão à autoridade não significa ser totalmente passivo e concordar com tudo que a autoridade diz ou sugere. Certamente não é assim que nos mostramos submissos à autoridade do patrão ou dos representantes do governo. Hoje em dia estamos vivendo exatamente isso, né? Eu acho que muitas de nós não estamos concordando com esse lockdown, mas com submissão ao governo nós aceitamos. Isso não quer dizer que nós concordamos, né? A igreja aceitou não ter culto. Aqui em Recife, aqui em Pernambuco, não pôde ter culto domingo passado nem o próximo domingo. A igreja não concorda, mas a igreja aceitou por hora. É uma coisa que a nossa igreja fala o tempo todo. Por hora, esses 2 próximos domingos nós não vamos ter culto em obediência ao governo. Mais para frente, nós vamos ver como nós vamos nos posicionar, porque é anticonstitucional, eles estão indo contra o artigo 5 de não nos permitirem a liberdade, né? Mas por hora eles estão obedecendo. E aí é exatamente isso, gente. Nós mulheres, nós não necessariamente concordamos com tudo, mas nós aceitamos, porque faz parte do nosso papel de sermos submissas e aprendermos a sermos submissas, né? Podemos, sem dúvida, divergir do governo, permanecendo submissos a ele. Exatamente isso que eu estou falando. Ou ainda a autoridades dos líderes da igreja. Podemos ser submissos, mas nem sempre significa que a gente concorda com alguma decisão, né? Nós temos opinião. O que nós não podemos fazer é uma rebelião na igreja. Deus nos livre disso, né? A mulher certamente pode submeter-se à autoridade do marido e ainda assim, particularmente, não concordar com a decisão dele. Mas ela tem que se submeter a isso, né? Costumamos sempre pensar na feminilidade, sempre em contraste com a masculinidade. Já pararam para notar que as pessoas sempre fazem esse contraponto assim, feminilidade versus masculinidade. E não é assim que nós, mulheres, deveríamos pensar, né? Precisamos pensar nas diferenças que existem entre homens e mulheres, mas em termos de complementariedade, né? O homem e a mulher, eles se complementam. A partir do nosso corpo, a gente já vê que existe um complemento do corpo masculino e do corpo feminino, né? Isso não é uma questão de deficiência e de eficiência, né? Ou uma questão de competição, né? As palavras-chave são cooperação e interdependência. Nós temos que pensar exatamente assim, né? Que nós fomos feitas para complementarmos o nosso marido, né? Deus nos fez da costela de Adão. Aí tem uma frase assim que eu sou fã, apaixonada, que fala: nós mulheres, nós fomos feitas da costela. Por quê? Nós estamos abaixo do ombro para sermos protegidas por eles, né? E ao lado do coração, para que a gente seja amada. Nós não somos feitos do pé para que a gente seja pisoteada, e nem acima da cabeça, para que a gente comande nada. Nós somos feitas exatamente do ladinho, para que os nossos maridos nos protejam, nos abracem, e do lado do coração, para que eles nos amem. Essa é a verdadeira função da mulher. Isso é o que Deus espera da gente, que a gente fale dele por onde a gente passar, que a gente seja luz, que a gente seja mulheres de atitudes femininas, delicadas, né? Mas que a gente possa refletir a palavra de Deus acima de tudo, né? E refletir como mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres que acima de tudo possam estar edificando o seu lar. Eu acho que esse é o nosso maior ministério, o nosso melhor ministério. A gente pode sair, a gente pode trabalhar, mas nós não podemos terceirizar
as nossas funções como mulheres. A gente pode fazer tudo que a gente quiser ser fora de casa em relação a isso, mas sempre buscando a submissão à palavra de Deus. E quando a gente entende que nós somos submissos em amor à palavra de Deus, tudo realmente assim acontece na vida da gente com clareza, com nitidez, com leveza, com tranquilidade, com um sorriso no rosto e com o coração cheio constantemente. Porque Deus ele vai estar usando todo mundo que passar ao nosso redor para que a gente seja abençoada e para que a gente possa abençoar. Então, uma palavra curta, né, mas uma palavra assim que eu queria falar para vocês hoje, que é essa função que a mulher tem que ser. Era isso que eu queria que a gente não deixasse se perder num dia como hoje. Não vamos entrar nessa guerra de homem versus mulheres. Vamos entrar numa guerra de feminilidade, delicadeza contra um feminismo que quer tirar tudo isso que é um direito adquirido nosso, porque a Bíblia foi que nos deu isso, Deus que nos deu isso. Então, que a gente possa estar diariamente buscando ser essa mulher de Provérbios 31, né? Que não é fácil, não, de jeito nenhum, porque ela parecia ser perfeita, mas a gente sabe que ela não era perfeita, porque perfeito só Jesus Cristo, né? Ela tem as falhas dela, como nós temos as nossas falhas, mas diariamente ela levantava e ela brigava com as falhas dela e ela ia à luta. E é isso que nós temos que fazer diariamente. Deixar a preguiça de lado, levantar cedo, entregar nossa família a Deus, ensinar os nossos filhos desde pequenininhos qual é o verdadeiro pão importante para eles, né? E educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Esse é o nosso papel fundamental que nós temos que seguir, né? Lembrando sempre de que nós podemos estar orando uma pelas outras, se alegrando, chorando e orientando uma às outras. Essa também é uma grande missão e função que nós temos, né? Sermos as verdadeiras auxiliadoras, e por isso SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu faço parte da SAF da minha igreja, eu faço parte da primeira igreja presbiteriana do Recife, eu faço parte da SAF, a minha mãe é vice-presidente, socorro, minha mãe, e assim, com muita alegria, eu tenho de, com 35 anos, fazer parte da SAF, porque a SAF é muito conhecida hoje em dia como o lugar das mulheres mais velhas, né? E realmente, poucas pessoas jovens fazem parte da SAF, e é uma coisa assim que é uma luta minha, eu digo uma luta interna. Eu entrei na SAF que eu quero trazer a juventude, as mulheres jovens, para que elas sejam auxiliadoras das mais velhas, né? Nós temos que sermos orientadas por elas, temos que estar ajudando elas a ajudarem a nossa igreja a estar crescendo para a honra e para a glória de Deus. E eu queria muito agradecer a vocês por esse momentinho aqui com vocês, que Deus possa estar nos usando e nos dando muita sabedoria num mundo como hoje, para que a gente realmente possa ser a mulher que Deus quer que a gente seja.